Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Passando aqui para deixar uma mensagem com vocês. Hoje foi o meu devocional, fui tão abençoada que estou passando para poder compartilhar um pouco essa mensagem com vocês. Se você não é inscrito neste canal, no canal da Vida Plena, se inscreve no nosso canal apertando esse sininho, deixa aí o seu joinha e o comentário se você tem sido edificado com as ministrações que têm sido feitas através desse canal. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema Jesus limpa a bagunça de Pedro. Eu achei tão interessante esse devocional que fala é um texto bíblico tão conhecido e que às vezes a gente lê, passa muita coisa despercebido e não tira as riquezas e os ensinamentos que a gente pode estar colhendo através dessa leitura. Então eu queria assim jogar algumas perguntas para você primeiro. Você já experimentou a sensação de ter o coração partido ao ver a bagunça que um amigo próximo fez na vida dele? Você já teve alguém assim que você conhece, que você gosta muito, que você percebeu que esse seu amigo se envolveu em algum problema, que ficou todo enrolado e você ficou de longe assistindo, pensando o que você poderia fazer para ajudar esse seu amigo? Pois é. Por amar seu amigo, você estaria disposto a fazer qualquer coisa para ajudá-lo? A colocar a sua vida em ordem? Você estaria disposto a fazer qualquer coisa para ajudar esse seu amigo que se envolveu numa bagunça que enrolou a vida dele todinha? Você estaria disposto a fazer alguma coisa para mudar? Para ajudar, a estender a mão para esse amigo? Então nós vamos analisar o que Jesus fez a Pedro naquela noite no jardim do Getsêmani, né? Nós sabemos que antes de Jesus enfrentar a cruz, né, que foi um dos maiores desafios da vida dele, horas antes, né, dele ser preso, a Bíblia fala que ele subiu ao monte para orar, no jardim do Getsêmani. E ele levou alguns discípulos para estarem com ele, só que naquele momento que ele estava naquela angústia, que ele estava em oração, os discípulos estavam o quê? Dormindo, né? Mas a palavra do Senhor diz que mesmo naquele momento de maior aflição de Jesus, a Bíblia fala que Deus providenciou um anjo. E que esse anjo ali foi um ministro de Deus, né, na vida de Jesus, que o fortaleceu para aquilo que iria suceder logo após esse momento de grande aflição que ele estava passando. E a palavra do Senhor diz que assim que Jesus se restabeleceu, foi fortalecido por esse anjo que apareceu para ele, ele falou para os seus discípulos que a hora estava chegando, que a hora tinha chegado, né, e que a palavra iria se cumprir a respeito da vida dele. Os discípulos naquele momento não entenderam nada. Aí, de repente, chega uma multidão, né? A Bíblia fala que em média de 300 a 600 soldados romanos com o propósito de prender Jesus, né? Quando eu estava estudando um pouco sobre isso, a Bíblia fala que Jesus, ele tinha o hábito de ficar pregando no público, ao público, né? Em vários lugares, e nunca eles tiveram oportunidade de prender Jesus. Mas a Bíblia fala que tudo o que acontece tem o seu tempo determinado, e até para a prisão de Jesus, Deus separou um tempo para que isso acontecesse. Então, na verdade, a gente vai estudar um pouco sobre isso. Jesus não foi preso, né? Ele se entregou, né? E naquele momento que aqueles 300 a 600 soldados romanos, fora os guardas que estavam ali presentes para prendê-lo, né? Eu imagino que a maioria daqueles guardas romanos, eles nunca tinham visto Jesus, eles não sabiam quem era Jesus, tanto que Judas ficou de dar um sinal, né, que aquele a quem ele beijasse era aquele que eles deveriam prendê-lo. Então, assim, eles conheciam sobre Jesus, sobre os milagres que Jesus operava, as formas extraordinárias que Deus usava ele para fazer milagres, curas, ressuscitar mortos. Então eles foram preparados pensando assim, nossa, a gente vai chegar lá para prender Jesus e de repente ele pode tentar fugir de uma forma ou de outra para resistir à prisão. Na verdade, isso, ele poderia resistir à prisão, né? Então, como eles não queriam correr esse risco de chegarem lá e de repente não conseguirem prender Jesus, levaram uma quantidade de soldados romanos, né, com tochas, com armas. Eles foram extremamente armados, como se fosse uma guerra para prender um homem. Mas não era um homem qualquer, era Jesus, né? Então, a palavra do Senhor declara que naquele momento que eles chegaram com esse intuito de prender Jesus, a Bíblia fala que quando eles perguntaram quem você é, né? Primeiro Judas beijou, Judas se aproximou de Jesus e o beijou. E naquele momento
eles perceberam, era o sinal, ele é Jesus, né? E eles perguntaram, quem você é? E qual foi a resposta que Jesus deu? Eu sou o que sou. E quando Jesus declarou isso, a palavra do Senhor diz que eles foram arremessados para trás. Tamanho o poder que foi liberado por essa palavra. Eles caíram de costas, né? Quando a gente pega a palavra no original, é como se eles tivessem sido empurrados com uma força muito forte, muito estrondosa, a ponto que eles caíram todos de costa. E naquele momento que eles caíram de costa, a palavra declara que Pedro, né, sacou a sua espada da bainha e foi lá e mirou, né, a cabeça de Malco, que era um encarregado do sacerdote Caifás, que estava naquele momento naquela operação. Na verdade, o intuito de Pedro era tirar mesmo a cabeça de Malco, só que na hora que ele pegou a espada, ele errou, né, o alvo, e ele decepou a orelha direita de Malco. Então a gente vai perceber o que aconteceu nesse momento de ímpeto, né, onde Pedro agiu no calor da emoção, né, achando que era necessário que houvesse alguma intervenção dele para que ele pudesse impedir a prisão de Jesus. Então, o que Pedro fez a Malco não foi apenas escandaloso quando a gente vai estudar na palavra, foi um ato contra a lei e, portanto, passível de pena. Então, a ação de Pedro ela foi totalmente criminosa. Ele não poderia ter agido daquela forma. Ele cometeu um crime. Como diz, ele tentou, né, cometer um homicídio, mesmo não conseguindo arrancar a cabeça de Malco. A intenção principal dele era essa, mas ele acabou arrancando a orelha. Então, o erro de Pedro era suficiente para arruinar a sua vida por completo, já que ele poderia ser condenado, né, por ferir fisicamente outro cidadão. E não era um cidadão qualquer, gente. Vamos cair a ficha. Não era um cidadão qualquer. Malco era servo do sumo sacerdote Caifás, como eu falei. Então, portanto, um homem muito conhecido na cidade de Jerusalém. Então, Jesus soou naquele cenário. Vamos tentar entender o que estava passando naquele momento em que Pedro entrou em ação. A Bíblia fala que foi um dos momentos que Jesus passou maior aflição na sua vida, né? A aflição era tanta que Jesus suou sangue na intensa batalha espiritual no jardim do Getsêmani. Ele recebeu o beijo da traição de um amigo. Então, assim, primeiro ele suou sangue pela intensa batalha espiritual que ele estava travando, porque ele sabia que após aquele momento ele seria crucificado. Também foi traído pelo seu melhor amigo, Judas, né, por um beijo. E estava diante da perspectiva da cruz e de 3 dias na sepultura. Então imagina a pressão que Jesus estava passando naquele momento. Por um lado, ele já estava pensando, vou ser crucificado, vou sofrer, a opressão espiritual. A opressão espiritual sobre ele era intensa, então tudo em volta dele gerava em torno de muita opressão, muito peso, né? E não bastando todos esses problemas, Pedro resolve fazer a justiça com as próprias mãos. Então a gente percebe assim que era a última coisa que Jesus estava esperando dentro de todo aquele cenário de aflição que ele estava vivendo, era que Pedro fosse fazer um ato tão impensado. Então, por causa do comportamento impetuoso e não autorizado de Pedro, Jesus teve de colocar tudo em espera por um momento para que pudesse consertar a bagunça de Pedro. Jesus simplesmente falou, peraí, deixa eu dar uma pausa das coisas que eu teria que fazer daqui para frente para poder ajudar um amigo. Você já se viu nessa situação que você teve que dar uma pausa na sua vida para você socorrer um amigo? Pois foi exatamente isso que Jesus fez. E eu achei tão lindo, eu nunca tinha parado para refletir esse episódio, dessa perspectiva, né? De Jesus ter parado tudo, coisas tão urgentes estavam ali para acontecer em seguida, mas Jesus, ele teve o cuidado de não deixar o seu amigo para trás, numa enrascada que ele mesmo havia criado. Então, naquela noite, como eu falei, tinham cerca de quê? De 300 a 600 soldados romanos e um grande número de policiais chegaram para prender Jesus. Foram surpreendidos, né, pelo poder de Deus. Todos caíram no chão quando ele revelou quem ele era. Jesus não precisava. Isso é muito importante a gente falar isso. Jesus não precisava da ajuda de Pedro naquele momento. Aliás, ele não precisava da ajuda de ninguém, porque ele estava ali cumprindo uma missão. Mas nós podemos tirar algumas lições desse episódio de Malco, que eu gostaria que você refletisse comigo.
Primeiro, lições que nós aprendemos com Jesus nesse episódio em que ele curou Malco. Primeiro, Jesus mostrou que ele é o Senhor que cura. Primeira coisa que ele fez, ele poderia, naquele momento que Malco foi ferido, ele olhar para aquela situação impensada de Pedro e simplesmente pensado, poxa, ele não quis pensar, ele não quis refletir antes de agir, agora eu vou deixar ele resolver essa bagunça. Vou deixar ele resolver esse problema que ele mesmo criou. Eu já estou com muitos problemas aqui para resolver, né? Estou aí há algumas horas para ser crucificado e eu não vou me envolver com esses problemas dele. Deixa ele amadurecer com os próprios erros. Jesus não fez isso. A palavra do Senhor diz que quando Jesus viu Malco sangrando, a palavra do Senhor diz que ele pegou com força na cabeça de Malco. Se você for pegar a palavra no original, diz que ele apertou a cabeça de Malco. Não se sabe se ele pegou a orelha que estava no chão e colocou para que ela grudasse. Não se sabe se ele colocou a mão no ferimento mesmo e uma orelha nova foi criada naquele momento. Na verdade, isso pouco importa. O importante é que aquela orelha que foi decepada de uma forma miraculosa foi totalmente curada. Ele voltou, aquele órgão que havia sido decepado, foi totalmente restabelecido. Então ele ficou como se ele nunca tivesse tido uma orelha decepada. Então a primeira lição que nós aprendemos com esse episódio de Malco, que Jesus, ele ali mais uma vez demonstrou que ele é o Senhor que cura. Outra coisa importante que eu gostaria de chamar a atenção, que esse foi o último milagre que Jesus operou antes dele ser crucificado. Então, assim, antes dele ser crucificado, ele ainda parou para mostrar que ele é o Senhor que cura. Então, isso mostra o cuidado que Deus tem com tudo que diz respeito às nossas vidas, né? Nós, como amigos de Deus, como filhos de Deus, como ele se preocupa conosco. Então, naquele momento, antecedendo aquele momento de maior angústia da sua alma, ele pôde parar e se preocupar com o que aquele fato poderia desencadear na vida de Pedro, né? Ou seja, ele poderia ser preso, ele poderia inclusive ser condenado à morte por ter tido uma tentativa de homicídio, mas Jesus deixou tudo pronto, né? Ele falou, não, deixa eu resolver aqui a situação do meu amigo, ele agiu de forma impensada, mas eu vou dar mais uma chance para ele. Amém? Outra coisa que nós aprendemos com esse episódio aqui de Malco é que Jesus, ele parou tudo para ajudar um amigo. Ele não deixou o seu amigo sozinho. Como é que você faz quando você percebe que o seu amigo está em apuros? Você é daquele que só olha, poxa, fulano está passando uma luta e, depois eu ligo, depois eu vejo o que eu posso fazer. Não, queridos, o que eu queria nessa noite compartilhar com você, que falou muito ao meu coração, é que a gente tem que ter essa mesma atitude que Jesus teve. Mesmo diante de tantos problemas que ele estava vivendo, ele foi capaz de sair da situação que ele estava vivendo, de luta, de provações, e enxergar o próximo, enxergar o amigo dele. Ele simplesmente deixou em segundo plano tudo aquilo que ele estava sentindo para estender a mão para Pedro, sabe? Hoje, na hora que eu estava, pela manhã, quando eu fiz esse devocional, uma amiga me passou um zap pedindo socorro em favor de uma amiga que nós temos em comum, que ela estava passando muito mal, sentindo muitas dores fortes no corpo, e isso era depois de meio-dia, e eu já tinha iniciado o meu home office, né, aqui em casa, e naquela hora eu lembrei dessa palavra, eu falei, não, nada agora é mais importante do que ajudar essa minha amiga, é uma amiga em comum entre nós, né, e eu peguei o telefone e falei, olha amiga, você tá podendo falar agora? Sim, então preste atenção, vou orar por você. E ali eu orei por ela, fiz uma oração de fé mesmo, e o Espírito Santo colocou umas palavras no meu coração e eu ministrei ao coração dela. E eu percebi naquele momento que eu acabei de ministrar, né, eu recebi uma unção tão grande na hora que eu estava orando por ela, eu tinha certeza que ela estava recebendo aquela ministração vinda da parte de Deus. E eu sei que ela recebeu. Mas hoje, no final da tarde, essa minha amiga que me pediu para ligar para essa outra amiga, me mandou uma mensagem dizendo que ela tinha mandado um zap para ela, dizendo que eu tinha ligado e que as dores que ela estava sentindo já tinham desaparecido.
Sabe, queridos, naquela hora eu lembrei, às vezes, queridos, a gente tem que dar um pause nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, para poder ser a mão que estende para aquele que está sofrendo. E a gente tem que treinar o nosso coração sempre para estar atento ao nosso irmão, ao nosso próximo. Nós não podemos achar que nós somos as únicas pessoas no mundo que sofrem, que passamos por problemas, que passamos por dificuldades. Existem muitas pessoas ao nosso redor que estão sofrendo, que estão amarguradas, sabe? Tira um tempo, pega o telefone, ligue para o seu amigo. Se você percebe que essa pessoa não está bem, leve uma palavra de bom ânimo, fale uma palavra. Eu gosto muito de mandar mensagens, eu gosto muito de... Sempre quando eu faço um devocional, que Deus ministra uma palavra no meu coração, eu gosto de publicar nas redes sociais. A gente está vivendo uma época onde tantas notícias negativas têm se espalhado de uma forma tão veloz. Por que não sermos uma voz profética, um anunciador de boas novas? Eu quero te incentivar a você ser esse canal de boas novas, a poder trazer esperança para pessoas que estão tão desesperançosas, pessoas que estão tão desanimadas, não conseguem enxergar um futuro diante de tantas circunstâncias negativas que nos cercam. Queridos, nós servimos um Deus todo-poderoso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de nós. Então esse Espírito, ele nos capacita a viver a vida de Deus. Esse Espírito nos capacita a vivermos a alegria do Senhor, independente das circunstâncias que nos cercam. A alegria é fruto do Espírito. Ela não é algo que depende de circunstâncias. Quando você entende que você é filho, que você tem um pai que cuida de você, você vai viver dentro dessa dimensão de total dependência. Você não vai ficar olhando para os montes, mas você vai passar a olhar para Deus, né? Como o salmista falou, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro não vem dos problemas, o socorro não vem dos montes. A palavra do Senhor diz que o socorro vem do Senhor. Sabe? E esse exemplo de Jesus, quando ele deu um pause na aflição que estava envolvendo a vida dele, para ser um socorro na vida de Pedro, nos traz muitas lições. Que nós precisamos dar um pause também nos problemas da nossa vida para sermos uma resposta para aquele nosso amigo que está passando por momentos de dificuldades, de aflições. Ali no caso de Pedro, na verdade ele procurou, né, de graça, se envolver numa situação desnecessária, mas nem por isso Jesus deixou de estender a mão para ele, para ajudá-lo no momento de aflição que ele estava passando. Outra coisa que nós aprendemos com essa cura de Malco, né, esse episódio de Malco, que envolveu Pedro, claro, ele não ficou julgando Pedro, Jesus não ficou julgando Pedro, né, mas ele aproveitou a oportunidade para demonstrar amor. Sabe, quando você tem um amigo que você ama e ele pisa na bola, seja com você ou com outra circunstância que ele esteja passando, seja essa mão estendida. Procure essa oportunidade em que seu amigo tropeçou, caiu, errou com você ou com outras pessoas. Aproveite essa oportunidade para demonstrar amor, para demonstrar misericórdia. Algo Deus tem me ensinado ao longo da minha vida. Eu já tenho muitos anos de caminhada cristã. E Deus tem me ensinado a ser misericordiosa. A Bíblia fala que os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Então, queridos, eu sempre falo que o mundo, ele dá muitas voltas. Então, hoje, às vezes, a gente está lá em cima, né? Naquela posição privilegiada, tudo maravilhoso, tudo bom. Mas amanhã, queridos, a gente pode estar lá embaixo. Então, assim, hoje... eu posso estar vendo um irmão caindo em alguma situação, tropeçando em uma situação difícil e ficar ali apontando o dedo. Ah, você não devia ter feito isso, olha, você errou, você foi isso, você... Em vez de ficar criticando, seja aquela pessoa que tem uma palavra de bom ânimo, traz a palavra que cura, a palavra que liberta, né? A gente sempre fala que a diferença do veneno para o remédio é a dose. Então, queridos, veja a dose que você tem dado, né, no momento que seu amigo está falhando com você. Seja a mão estendida, ofereça misericórdia, né? Se você tem em sua vida o poder de ser aquele alívio naquele momento na vida do seu amigo, que você possa fazer isso.
Foi exatamente o que Jesus fez com Pedro, mesmo diante de um ato impensado, né? Pedro, ele era impetuoso, ele agia sem pensar, ele era sempre aquela pessoa que a gente olha na Bíblia, né? Com sangue quente, mas Jesus, naquele momento, olhou com misericórdia para Pedro e ele estendeu a mão, ele não ficou julgando Pedro, né? Mas ele aproveitou essa oportunidade para demonstrar amor. Quando você for tentado a ficar julgando, né, os problemas que outras pessoas trouxeram para a sua vida, é bom lembrar das muitas vezes que a misericórdia de Deus interveio para lhe salvar de situações confusas que você criou. Quantas vezes, né, Jesus estendeu a mão para te salvar de situações que você entrou de forma impensada, como Pedro? Mas ele não ficou te julgando, ele estendeu a mão, não foi para você? Ele não foi misericordioso com você? Do mesmo jeito que você recebeu a misericórdia de Deus nessa situação difícil, que você entrou de forma impensada, né? Porque você se precipitou, você não orou. Do mesmo jeito que você encontrou a graça e a misericórdia de Deus para te tirar dessa situação, seja você hoje essa pessoa a estender a mão para o seu amigo, para o seu irmão, que está também numa situação de dificuldade. Não seja aquele a apontar o dedo, mas seja aquele a estender a mão. Decida colocar tudo em espera por alguns minutos para que você possa alcançar um amigo em apuros. Então, dá uma pause, para pensar nesse momento. Alguém que você ama, alguém que você sabe que está passando por dificuldade, às vezes pode estar desempregado, às vezes pode estar doente, ou em qualquer outra situação adversa, mas que você pode ser a resposta na vida desse seu amigo. Eu quero te desafiar nesse momento. Pega o seu telefone, liga para essa pessoa, se for possível, né? Eu sei que a gente está nesse período de quarentena e não podemos ficar visitando as pessoas, mas ligue, dê uma palavra de bom ânimo, sabe? Não importa a necessidade, a dificuldade que esse amigo está passando, que você seja aquele que vai oferecer o alívio que ele esteja precisando nesse momento. Decida ser um amigo fiel, assim como Jesus foi com Pedro no jardim do Getsêmani. Então essa mensagem, queridos, ela falou muito ao meu coração. E eu falei para Deus: Pai, eu quero ter esse coração, o mesmo coração que o Senhor teve diante de Pedro, naquele momento que ele se precipitou, que ele errou, que ele pecou, que ele não deveria ter feito aquilo, que mesmo ele agindo com boas intenções, a ação dele não foi correta. Mas nada disso impediu o amor de Jesus de tocar o coração de Pedro. Então, que nós possamos, queridos, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, ser esse coração aberto, que acolhe as pessoas, independente do que elas tenham errado, que nós possamos amar as pessoas, né? A palavra do Senhor diz que Deus é amor, e nós temos a natureza do nosso Pai. Então, Deus nos capacita a amar as pessoas, mesmo aquelas que nos ferem, né? Eu vejo nesse episódio mesmo da traição de Judas, a forma como Jesus tratava Judas, em momentos antes dele dar o beijo, né? Amigo, que viesse fazer. Então você não vê em nenhum momento Jesus agindo em relação a Judas com hostilidade, mas ele sempre ia com amor, tá? E esse é o maior desafio nosso como cristão, agir com amor. Então quero te desafiar hoje, nessa noite, que você possa decidir a partir de hoje a ser essa pessoa que está sempre disposta a estender as mãos para o seu amigo, independente do que ele tenha feito de errado ou não. Seja você a resposta de Deus na vida daquelas pessoas que te cercam, na vida daquelas pessoas que precisam de uma resposta de Deus. Que o Senhor te abençoe, que você possa ter recebido no seu coração essa mensagem, assim como Deus falou ao meu coração. Nós somos portadores de boas novas. Que nessa noite, se você tiver com qualquer problema na sua casa nesse momento, estiver angustiado, que você receba a cura de Deus, que você tome posse da palavra do Senhor. A palavra de Deus, tudo que a palavra declara, queridos, a nosso respeito, todas as promessas que Deus fez para nós na palavra, elas precisam ser confessadas, né? O Evangelho tem tudo a ver com confissão. Tudo aquilo que a gente declara
ela vai retornar para nós. Então a gente deve ter cuidado com aquilo que a gente está falando, para que a gente possa fazer boas colheitas na vida. Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar misericórdia, você vai colher misericórdia. Então que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa ter falado profundamente ao seu coração e que nós sejamos, a partir de hoje, como Jesus foi, possamos agir como Jesus agiu em relação a Pedro, né? Sendo misericordioso em todo o tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Uma boa noite. Fique com Deus.